Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o Salmo 137, versículo 9, que é até macabro, justificaria uma atualização da Bíblia, porque a Bíblia estaria já ultrapassada. Nenhuma pessoa moderna, evoluída, educada, iria fazer isso que está nesse Salmo. Bem, a ideia de uma atualização da Bíblia nasceu na mente daqueles que consideram os povos mais antigos menos evoluídos que os modernos. A passagem diz assim: feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Salmo 137, 9. Ora, a mim me parece que a passagem só diz que somos hoje mais evoluídos na arte de matar. Porque se na época dos Salmos matava-se crianças, cortando-as ao meio com uma espada, como Salomão ensaiou fazer, né, naquela disputa conhecida entre duas mães, lá em 1 Reis 3, ou batendo a sua cabeça nas pedras, como sugere esse salmo, hoje nós matamos crianças no útero da mãe, com requintes até de crueldade, despedaçando ela e arrancando em pedaços. Mas não foi só nisso que nós ficamos mais evoluídos. Nós desenvolvemos métodos mais eficazes também, como matar crianças debaixo de escombros de cidades bombardeadas. Ou então uma forma até mais instantânea, né? Nós estamos no tempo do fast food, do café instantâneo. Nós agora sabemos como pulverizar crianças com uma explosão atômica. Isso sem falar no assassinato moral, que é continuamente praticado pelos novos costumes, que induzem a criança a questionar se Deus agiu corretamente quando criou os seres humanos do modo como criou. A Bíblia diz: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Ponto. 2. 2. Gênesis 1, versículo 27. O apóstolo Paulo, que os teólogos modernos, pop, têm prazer em amordaçar, escreveu sobre o que Deus pensa daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Diz assim: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua própria sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá deles, o Senhor zombará deles. Isso tudo em 1 Coríntios 1, 19 e 21, Salmo de 2, de 2 a 4. Mas antes que eu fuja da questão que foi levantada por você, vamos analisar o assunto do Salmo 137 no seu contexto, que é o da diáspora, quando cerca de 40 mil judeus foram deportados para a Babilônia depois da invasão e destruição de Jerusalém. Antes já tinha acontecido uma dispersão quando o reino do norte de Israel, as 10 tribos, foi tomado pelos assírios. E aí seus habitantes foram dispersos pela Assíria e por outros lugares e até hoje ninguém sabe onde estão. Toda essa dispersão já havia sido anunciada pelos profetas como consequência da infidelidade do povo de Israel, que abandonou o Senhor e passou a adorar deuses pagãos. Até a pessoa mais ignorante sabe que para toda ação existe uma reação. E quando a polícia prende o criminoso e o juiz o condena, isso é visto como justiça. Pelo menos até ontem, né? Não sei. Um mundo sem justiça não duraria muito tempo e acabaria em anarquia, infanticídio, canibalismo e tudo mais o que o coração humano corrompido é capaz de conceber. Então fica fácil entender que o mesmo Deus que usava nações estrangeiras para julgar e castigar seu povo, como um pai castiga seu filho, ele iria castigar essas mesmas nações estrangeiras que cometessem excessos contra a menina dos olhos de Deus, como o Senhor costuma chamar o seu povo no Antigo Testamento. Então o Salmo 137 descreve o sentimento dos desterrados, que eram obrigados a cantar canções alegres em terra estranha,
mesmo com o coração ferido pela dor. Eles dizem: junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram pediam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Salmo 137, de 1 a 4. Isso é a indignação do povo, lembrando daquele tempo. Ainda que o próprio Senhor tenha sido o causador daquela disciplina e sofrimento no seu povo por causa da sua infidelidade e incredulidade, ele não estava alheio aos excessos que foram cometidos pelos povos que eram instrumentais nessa disciplina. Por isso, o Senhor diz: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Salmo 137, de 5 a 6. Em seguida vem, não o que o Senhor diz, mas o que dizem os judeus desterrados em forma de oração e súplica por vingança. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, do dia de Jerusalém, que diziam: descobria até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Salmo 137. No final do Salmo. O sentimento de vingança é natural ao povo terreno de Deus, porque as suas esperanças e desejos se limitavam à terra, na vida na terra. Com saúde, prosperidade, paz, proteção contra os seus inimigos, você encontrará esse sentimento de vingança em todos os livros do Antigo Testamento e também em Apocalipse, que em grande parte fala do povo terreno de Deus, e até mesmo nos evangelhos nós temos esse sentimento. Pedro demonstrou isso muito bem ao cortar a orelha daquele que queria prender Jesus. Agora, você ficará surpreso até por saber que o mesmo sentimento é encontrado até no céu, entre as almas dos judeus martirizados, pedindo vingança contra seus perseguidores nos tempos da grande tribulação. Lá diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, de 9 a 10. Se você continuar lendo o Apocalipse, verá que grande parte dele é sobre a vingança de Deus contra os ímpios habitantes da terra, culpados também de terem derramado o sangue de todos os santos em todas as eras. Quando você escuta uma mãe que teve sua filhinha estuprada e morta dizer ao repórter da TV que tudo o que ela deseja é que seja feita justiça, certamente você não entende isso como se o pedófilo assassino que atacou a criança mereceria uma medalha, não é mesmo? Um troféu pelo que fez. Não, você tem um sentimento também de justiça. O sentimento de vingança não é de maneira nenhuma apropriado aos que pertencem à nova criação e são membros do corpo de Cristo, que é a igreja, ou seja, os cristãos, que agora possuem uma nova vida e o Espírito Santo habitando neles. Se você não entender a diferença entre igreja e Israel, e estiver doutrinado pela teologia do pacto, sem qualquer entendimento das dispensações, o que eu estou dizendo aqui irá parecer grego para você. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Ok? Deus sim vinga os inimigos, mas não você, e nem eu. Nós não podemos nos apropriar da vingança de Deus, porque isso era sentimento do Antigo Testamento. Menos apropriada ainda é a reação de horror expressada por incrédulos quando leem esse versículo do Salmo 137. Que crueldade matar crianças! Sério! Aqueles que estão dispostos a matar os próprios filhos no ventre da mãe se escandalizaram lendo esse versículo? Não deveriam se escandalizar? Primeiro porque faz parte da configuração do homem ainda perdido nos seus pecados,
ter sentimentos de ódio, de vingança e gosto de sangue na boca. Segundo, porque a inclinação do homem natural, descendente de Adão, do Adão e pecador, é contrária a Deus em todos os sentidos. Então eles vão ter sentimentos sim, mas contra Deus e a sua palavra. Contra o próprio filho, eles arrancam do ventre, sem qualquer dúvida, né? Acaso discordam da mãe da menina estuprada de que deve haver justiça e castigo para o criminoso? Ou seria impossível descrever as barbaridades que as filhas e filhos dos judeus passaram nas mãos dos seus algozes na Babilônia? Se até mesmo nesta época moderna, de homens que se acham sábios, ilustres, nós assistimos uma das nações mais progressivas do mundo fuzilar famílias inteiras de judeus depois de obrigá-las, homens, mulheres e crianças, a cavar suas próprias covas. Diante da crueldade dos babilônicos, um judeu certamente clamaria por vingança, embora a disposição apropriada a um cristão hoje seria de misericórdia e perdão. Mas se como cristãos de nada nos servem passagens como esta, que promovem a vingança, por que não tirá-las da Bíblia, né? Atualizar a Bíblia, como alguns querem? Porque a palavra de Deus tem muito a falar também para aqueles que não são do povo terreno de Deus. E é por isso que os cristãos buscam no Novo Testamento a doutrina de como devem se comportar. Mas no Antigo Testamento, buscam os princípios que norteiam os pensamentos de Deus. E existe um princípio precioso nesta passagem. Eu vou emprestar até um texto aqui de C.S. Lewis que se aplica a esta e a outras passagens, que é um escritor da nossa época, né? Ele escreveu o seguinte: eu sei que existem coisas no nosso íntimo que são como bebês, que acalentam comportamentos infantis de pequenas indulgências, pequenos ressentimentos, que um dia podem deixar uma pessoa dipsomaníaca, que é o impulso ininterrupto e irresistível de ingerir bebidas alcoólicas, por exemplo, ou um ódio arraigado. Coisinhas, como bebês que nos cortejam, nos adulam, com súplicas especiais e parecem tão pequenas, tão desamparadas, que ao resistir a elas, sentimos que estamos sendo cruéis, como quando maltratamos os animaizinhos indefesos. Elas começam a choramingar para nós: não peço muito, mas eu pelo menos esperava ganhar. Você precisa dar um presente a si mesmo. Quando essas crianças lindas, as queridinhas, sempre têm maneiras de ganhar nossa atenção, não é? O conselho do Salmo é o melhor de todos. Esparrame os miolos dos pirralhos. E bendito aquele que puder fazer isso, pois é mais fácil falar do que fazer. Fecha aspas. Isso se escreveu C.S. Lewis, um grande escritor, hoje que é conhecido na cristandade. Esta lição também está em outra passagem que deve causar horror aos protetores dos animais, pois nos fala de matar raposas e matar filhotinhos de raposa. Ai, que lindinho! Apanha-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Cantares 2,15. É claro que o homem natural moderno será cego aos princípios ensinados por passagens como estas, e não saberá discerni-las. Se você entender o vinhedo como lugar da produção do vinho, que alegra o coração do homem, conforme o Salmo 104,15, já terá caminhado um bom pedaço no entendimento da passagem. Desta vez eu vou emprestar um texto de Hamilton Smith. Sobre essa passagem das raposas, ele diz o seguinte: o rei expressou seu desejo de ver o rosto de sua noiva e ouvir a sua voz, mas assim como as raposas, com seus filhotes, estragam os vinhedos em flor, muitas vezes podem estar em ação em nosso íntimo males de natureza secreta e sutil, pequenos, que impedem a noiva de dar refrigério ao coração do rei. Cristo anseia pela companhia de seu povo. O seu desejo é cear com eles e eles com ele. Sentar-se aos seus pés, manter comunhão com ele é a única coisa necessária, como está em Lucas 10:41. Cristo pode dispensar o nosso serviço atarefado, mas ele não ficará sem nossa companhia. Maria deu esse fruto agradável ao Senhor, mas Marta não. Naquele momento, uma raposa deixava Marta infrutífera. E com que frequência o nosso caso é como o de Marta. Alguma raposa pode ser como
nossa natureza considerada uma pequena raposa, acaba tendo permissão para trabalhar despercebido, no segredo dos nossos corações. Orgulho, cobiça, luxúria, pensamentos rudes e amargos, murmuração e descontentamento, irritabilidade, impaciência, ciúme, inveja ou vaidade ou leviandade podem ser permitidos em nosso coração sem julgamento e prejudicar a nossa comunhão e tornando a nossa vida infrutífera. Nós precisamos manter vigilância atenta contra as incursões dessas raposas e raposinhas e expulsá-las com mão cruel, caso elas apareçam. Fecha aspas, até aí o texto de Hamilton Smith. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.